Oi, tudo bom? Eu sou a Mika e hoje eu tô aqui pra falar um pouco sobre alistamento militar pra pessoas trans. Eu tenho um outro vídeo falando sobre isso também aqui no canal. Se você quiser ver, vai estar aqui no link da descrição. Eu vou tentar colocar no quadradinho aqui em cima, mas eu não sei como é que faz isso, então eu tenho que descobrir. No último vídeo, eu falei um pouco sobre como é que foi pra fazer o cadastro e tudo mais. E aí, depois do cadastro, me mandaram um e-mail falando compareça na junta tal dia. E aí eu fui. Só que eu fui de chinelo. E aí, quando eu cheguei lá, tinha uma placa gigante falando que não podia entrar de chinelo, não podia entrar de bermuda, quem tinha cabelo grande tinha que prender. Daí minha mãe emprestou o sapato dela e eu fiquei com uma sapatilha azul, mas serviu, isso é que importa. Obrigado, mãe. Eles me deram uma ficha pra eu preencher, pra colocar o CPF, o número do meu cadastro e o número que eles me deram lá na hora, que era por esse número que eu ia ser chamado, né, em tudo. E aí, depois disso, eu esperei mais um pouco e aí chamaram meu número. Eu fui pra uma sala que só tinha um cara no computador pra dar um ok lá, que eu tinha comparecido, pra confirmar umas coisas comigo, tipo, nome da minha mãe, data de nascimento, esse tipo de coisa. E aí depois ele pediu pra eu esperar numas outras cadeiras que tinham fora. A segunda sala já era aquela sala que tem várias cabines, que todo mundo fala, que você fica de cueca e tal, e vem um cara te examinar. Quando a gente entrou, eram tipo 8 cabines, e aí o cara já falou, podem tirar toda a roupa e ficar só de cueca e esperar. Quem tiver algum problema de saúde, pode me falar. Daí quando ele chegou no menino que tava do meu lado, o menino do meu lado também não tinha tirado a roupa, e aí ele falou, tenho problema no joelho. E o cara falou, espera na minha mesa. E aí, como eu não sou burro nem nada, eu falei, tenho vaso vagal. Aí ele perguntou, você desmaia com frequência? E eu falei, sim. E aí eu fui esperar na mesa dele. Realmente tenho vaso vagal, tá? Tipo assim, eu realmente desmaio com frequência, é uma questão. E aí ele marcou nas duas fichas, não tá apto, colocou um porquê ali e colocou no sistema. Daí na terceira sala que a gente passou, era só uma moça que passava isso tudo pro computador, confirmava com a gente o que a gente tinha e tudo mais, confirmava os nossos dados, porque às vezes eles se enganam, né? Muita gente, acontece. E aí a gente tinha que passar só por mais uma sala pra receber as instruções pra poder jurar a bandeira. Daí na quarta e última sala foi super tranquilo, foi um cara super desenvolto, assim, conversava com a gente numa boa, fez até umas piadas. E daí ele me deu um boleto pra pagar. Era menos de 10 reais, e aí ele falou que todo mundo que não tava apto, que não podia servir, tinha que pagar esse boleto pra poder jurar a bandeira. E aí eu fui lá, paguei o boleto no mesmo dia, e aí eu tive que trocar a data porque eu ia viajar. E aí eu fui no lugar que eu precisava ir pra remarcar e tudo mais. Foi super tranquilo também. Colocaram outra data pra mim. E aí no dia de jurar a bandeira foi super tranquilo também. Eu cheguei lá, tinha uma fila muito grande, assim. Com vários amigos meus até. Eles encaminharam a gente pro subsolo, onde tinha um auditório. Tocaram o hino nacional, fizeram a gente falar umas coisas. Ficou todo mundo em pé, não podia estar de mochila, tinha que prender o cabelo, essas coisas todas. E aí depois a gente recebeu o certificado de dispensa, né? E daí podia ir embora. Eu tava muito nervoso porque eu não tinha nenhum relato de meninos trans que tivessem passado pelo alistamento. E eu também não tenho muito contato, assim, com o sistema militar. Mas foi todo mundo, assim, super solícito. Depois também eu recebi mensagem de um colega meu, que ele passou nas cabines, assim, né, que ele falou, olha, eu sou trans, não gostaria de servir. E aí o médico falou, não, tranquilo. Na hora mesmo, assinou o papel e passou pelo mesmo processo que eu. E eu levei um tapa na cara, porque no último vídeo eu falei que militar não era legal e tudo mais. E eu tava muito receoso com tudo isso. E foi super bacana a recepção, assim, que eles tiveram de não ser um pessoal muito agressivo, sabe? E foi bem diferente do que eu tava esperando, assim, do que eu tava imaginando. E é isso, qualquer coisa, qualquer dúvida me chamem. Tiveram algumas perguntas também sobre você precisa estar usando T? Eu não uso T, eu tive que me alistar porque eu tenho 18 anos, eu retifiquei meus documentos. Você só é obrigado a se alistar se você tiver retificado os documentos, que foi o meu caso. Eu retifiquei com 17 anos, e aí eu fiz 18 já com os documentos certificados. Se você retificar depois também, você tem que se apresentar. Esse foi meu processo de alistamento. Eu tava super receoso, mas não foi nada como eu esperava, assim, foi super tranquilo, na verdade. Ninguém ficou me olhando torto, nem nada. Se vocês tiverem alguma dúvida também, podem deixar aqui embaixo ou me chamar no Instagram, que também tá aqui na descrição, meu Instagram. É isso aí. Um beijo, um cheiro e até mais.